Extraterrestres. Farei chover durante 40 dias e 40 noites, e arrasarei da face da terra todos os seres vivos que fiz. E houve chuva durante 40 dias e 40 noites. E morreram todos os seres que se deslocam sobre a terra, tanto as aves como o gado, as feras, os animais e todos os homens. Para mí la clave está en hacernos una pregunta. ¿Existió otra humanidad? Existía una antigua civilización que desapareció y dejó algo. Falamos de conhecimentos que, de alguma maneira, foram perdidos. Floods, whatever, catastrophes, annihilation, I don't know, but we're going to discover this. We're going to realize that we're much older than we think. We may even discover that there was a different kind of civilization, a civilization that had learned something else that we don't know. Perdeu-se uma sabedoria, um tipo de sabedoria, algo. No tenemos que ser tan cortos de decir porque no se ha encontrado no existe. No, porque no se ha encontrado no podemos todavía afirmar que existe. Una civilización que adquirió un grado de sociedad, de tecnología, muy por encima de lo que la ciencia admite que hubo en el pasado, que desapareció debido a un enorme cataclismo. Eso nos hace pensar en la Atlántida. Atlântida. No ano 360 a.C., Platão escreveu Timeu e Crítias, os dois diálogos considerados como os mais influentes de toda a filosofia e ciência posteriores. Neles se explora a origem do universo, a estrutura da matéria e a natureza da raça humana. Possivelmente, 3 grandes perguntas que a humanidade ainda não logrou responder. Ambos os textos fazem referência à Atlântida, uma grande potência marítima que, por volta de 9500 a.C., havia conquistado grande parte da Europa e do norte da África. Depois de vários confrontos com os que seriam os antepassados dos atenienses e dos egípcios, Poseidon e a sua capital desapareceram no mar devido a um grande dilúvio, em apenas uma noite e um dia terríveis. A descrição precisa dos textos e o facto de neles se afirmar que se narra uma história verdadeira levou à formulação de numerosas conjecturas sobre a existência real do povo atlante. Y a diferencia de otros textos, de otros diálogos, estos no tienen un aspecto moralizante, sino que parecen estar refiriéndose a una descripción física real de algo que existió en el océano Atlántico, más allá de las columnas de Hércules. Platão, no Timeu e no Crítias, fala dizendo que não era um mito. Havia 9500 anos, os gregos tinham vencido com grande heroicidade os povos vindos do mar, ou seja, aquilo a que hoje em dia poderíamos chamar os Atlantes. Portanto, somando mais 2000 anos, esses 9000, 9500, daria que no final da última era geológica teria acontecido um cataclismo no meio do Oceano Atlântico e que uma civilização muito evoluída tecnologicamente se teria desabado. Yo creo que tiene que haber existido este continente del que habla Platón. No creo que se lo haya inventado, no creo que sea un cuento de niños. Incluso muchas de las leyendas, la mayoría surgen de historias reales, de hechos reales, que luego se cuentan con alegorías, pero surgen de hechos reales. Yo te diría que no hay gran cultura alrededor del mundo que no tenga su particular Atlántida. Si tú, por ejemplo, te vas a la zona del Pacífico, por ejemplo, los Rapa Nui, los habitantes de Isla de Pascua, ellos te hablan de Hiva, el continente que se hunde en la noche de los tiempos, siempre a consecuencia de unos dioses mal encarados que castigan la soberbia del ser humano. Si te vas al Alto Titicaca, a la zona de los Aymaras, ellos mismos te hablan de Atlântico. Os toltecas, os aztecas, falam-nos que os seus antepassados tinham vindo de uma ilha ao Oriente, porque eles estão na América, não é? Que se chamava Aztlán.
Pero si te vas a Egipto, te hablan de Keftiu, ese continente que está más allá de las columnas de Hércules. Evidentemente, las columnas de Hércules son el estrecho de Gibraltar. Más allá de las columnas de Hércules puede ser en mitad del Atlántico o puede ser en todo lo que es la zona del Golfo de Cádiz. ¿Por qué no pensar que pudo estar ubicada ahí? Vemos que las tradiciones del pasado, no una ni dos, sino muchas, nos hablan de la existencia de estos continentes. Se han encontrado en el fondo del mar algunas carreteras, algunas columnas, algunas estructuras que parecen estar aludiendo a una antigua civilización, a una humanidad anterior a la que conocemos. Pero ¿se trata de la Atlántida o se trata de otros continentes perdidos? Pessoalmente, acho que restos arqueológicos no mundo de origem atlante. Poder, sem pestanejar, como se costuma dizer habitualmente, aceitar o que Platão nos diz, mesmo podendo ser incrível o que ele nos diz. E, se o fizermos, teremos a consciência de que Platão sabia perfeitamente do que falava, tinha uma noção perfeita dos tempos exatos em que as coisas aconteceram e dos seus protagonistas. Todas las culturas que conocemos tienen alguna opinión sobre la Atlántida. Es como que el mito, vamos a decirlo así, entre comillas, de la Atlántida encierra claves para conocer nuestro pasado y el devenir de nuestro futuro. Eu sei que 99,5% dos arqueólogos consideram a ideia ridícula. Porém, também se considerou Schliemann ridículo. E Troia existe. Até finais do século XIX, considerávamos que Troia não passava de um mito nascido da enorme imaginação de Homero. Hoje, graças ao empenho e tenacidade do arqueólogo Heinrich Schliemann, Troia é uma realidade. Mas se nos encontramos realmente perante o que parece ser uma civilização perdida entre as águas, onde deveríamos começar as buscas? Platón en ningún momento alude a océano para referirse al lugar donde estaría ubicada la Atlántida, sino que habla específicamente de que estaría más allá del Atlas, lo que hoy conocemos como las columnas de Hércules. Onde é que estaria esse centro da Atlântida? Realmente, nesse mar, existem algumas ilhas submersas, neste momento a cerca de 60 metros de profundidade. E uma delas tem as condições para poder ser identificada como Ilha Poseidónia, a Ilha Spartel. Para iniciarmos as buscas ao Império Atlante, temos de recuar até o ano 9500 a.C. Segundo os estudos geográficos realizados pelo professor Gandra, a primeira coisa que encontraríamos seria um mapa da Europa muito diferente do que conhecemos hoje. No período final da última glaciação, havia gelo em alguns sítios com 2-3 km de espessura, tinham acumulado a água dos oceanos, portanto os oceanos estavam mais baixos, cerca de 150 metros, e, portanto, havia uma paisagem completamente distante e diferente daquela que nós hoje conhecemos. Sendo assim, por exemplo, na nossa costa europeia, atlântica europeia, nós teríamos para mais de 500 km de terra firme, além daquela que hoje conhecemos. Por exemplo, não existia Mar do Norte. Era possível ir daqui, da Península Ibérica, de Portugal ou da Espanha, a pé até a Irlanda. Tal como não havia Mediterrâneo. O Mediterrâneo era um vale sem água, praticamente. Realmente, a Europa, tal como nós a conhecemos hoje, ou pelo menos o litoral atlântico europeu, não correspondia há 12 mil anos atrás àquilo que hoje é. Segundo esta situação e alguns indícios arqueológicos recentemente descobertos, poderíamos situar Poseidónia, a capital da Atlântida, não muito longe da costa portuguesa. Na zona exatamente do Banco Espartel, onde existiu a tal laguna, diante das colunas de Hércules, foram encontrados, e já trazidos à superfície, alguns vestígios que podem ser datáveis desse período. Mas há outra novidade. E essa novidade tem a ver com achados realizados na plataforma continental portuguesa por um arqueólogo cuja identidade não posso revelar porque ele próprio não quer que seja revelada, que durante cerca de 30 anos andou a fazer pesquisa subaquática e descobriu que existem estruturas submersas de redes viárias de grande dimensão, pavimentadas com grandes blocos de pedra e estruturas edificadas derruídas, algumas com colunatas, inclusivamente vêem-se estátuas derrubadas. Eu não tenho dúvidas que seja assim, porque vi fotografias. E, portanto, a ser confirmado tudo isso, vai alterar substancialmente a nossa visão não só da história de Portugal, como da pré-história de Portugal, como inclusivamente da história da Europa e da pré-história da Europa. Portanto, há que rever tudo.
Mas no momento de rever a nossa própria história, o ponto de partida costuma estar oculto nos mitos e lendas capazes de sobreviver ao implacável pesar do tempo. Todas as culturas e religiões do mundo parecem estar de acordo em relação a um grande cataclismo e a um grande dilúvio capaz de destruir tudo quanto o ser humano tinha criado até então. A comunidade científica conseguiu datar entre 6.000 e 10.000 a.C. uma série de desastres naturais de enormes proporções que haviam afetado a superfície do planeta. Se assim for, a altura em que Platão situa a destruição deste continente perdido coincidiria com as obtidas pelos geógrafos e historiadores. Tanto en el mundo hindú, como en el mundo babilónico, como en el mundo precolombino, como en las epopeyas nórdicas, todos hacen referencia a un diluvio del que, a través de estudios de la geología de ciertos lugares de la Tierra, se puede establecer en torno al 10.000, 10.500 a.C. Este es un hecho geológico admitido por la comunidad científica. Inclusive a própria Bíblia assinala a possibilidade de dilúvio que teria como causa o degelo, a passagem, de facto, de uma época climática bem demarcada e que coincide. Cerca de 10.000 a.C., exatamente pelo tempo em que Platão coloca o episódio, terá havido um cataclismo gerado pela queda de um meteorito. Deveria ter uma dimensão já considerável, devia ser um objeto com uma envergadura superior a 20 km, porque, nesses casos, sabemos que causa danos a nível global. Esse meteorito terá caído mais ou menos na zona do Golfo do México, criou uma cratera que ainda hoje é visível com cerca de 300 km de diâmetro e causou um tsunami que terá chegado aqui à Europa, que, segundo os cálculos possíveis, terá atingido cerca de 500 metros de altura. Um tsunami destas proporções não só teria mudado toda a morfologia e distribuição dos continentes, como, segundo alguns estudos paleontológicos, provocaria uma extinção maciça de espécies e uma diminuição drástica da população humana. Após isso, evidentemente, houve um período de adaptação climática, porque efetivamente houve uma alteração do clima. Reparem, quando o meteorito cai, há uma explosão, aquecimento global, todo o gelo que existia da última glaciação derrete em menos de 24 horas. Portanto, o oceano que estava a menos 150 metros aproximadamente do atual nível, passou a estar a mais 120 do atual nível. Evidentemente, a Atlântida, nesta perspectiva, tal como outros territórios, não afundaram, foram submersos. Tudo o que fora construído até aquele dia desapareceu. O ser humano viu-se forçado a recomeçar. Se de facto tiver havido um cataclisma desta dimensão ao nível planetário há 10.000, 12.000 anos atrás, os poucos sobreviventes facilmente esqueceram ou facilmente tiveram dificuldade em transmitir aquilo que estava para trás. E com o passar do tempo vai-se esquecendo. Não é? Portanto, aquilo que fica de mais marcante é o dilúvio que teve que originar um recomeço. E, portanto, o esforço foi tão grande para recomeçar que tudo o que estava para trás foi sendo esquecido. Eu conheço pouco, por exemplo, da história dos meus bisavós. Y há 50 años atrás. Conozco muy poco. La mayoría de hallazgos que encontramos a un lado y al otro del Atlántico parecen hacer referencia a un tipo de tecnología más avanzado en conocimientos como, por ejemplo, la astronomía, el manejo de la piedra e incluso la metalurgia. ¿Cómo es posible? Pues indiscutiblemente porque hubo un grado de civilización mayor al que admitimos en los pueblos de la antigüedad y que no fue redescubierto hasta milenios más tarde. Na Península Ibérica e sobretudo na faixa ocidental, que é hoje Galiza e Portugal, surgem núcleos populacionais extremamente evoluídos em termos tecnológicos, possuindo tecnologia própria e capacidade de fabricar utensílios, como em mais parte alguma da Europa Oriental. Es de suponer que si tuvo lugar ese diluvio, por rápido que pudiera acontecer, hubo supervivientes.
Eu costumo designar por náufragos, os náufragos da Atlântida, porque são realmente náufragos que conseguiram chegar à praia e voltar a construir sobre as ruínas, sobre os restos de uma antiga civilização desaparecida, uma nova civilização com algumas memórias ancestrais e com alguma inovação também. Mas de onde vinham todos esses conhecimentos que os atlantes pareciam possuir? Quem eram eles? Numerosas teorias insistem na possibilidade desta civilização esquecida poder ter tido vários contactos com entidades de outros planetas e que estas terão sido as responsáveis por tal grau de evolução. ¿Será que tal vez alguien, no sé si venido del espacio, si de esa antigua Atlántida, les contó cómo, qué tenían que hacer? No somos la primera, ni la segunda, ni la tercera humanidad. Ha habido diferentes humanidades. Quizás nos estaríamos remontando a lo que se conoce como Edad de Oro. Solo por eso ya merece la pena buscar, porque si tú te manejas en el entorno de los 5 o 6.000 años atrás, lo que te das cuenta es que los pocos vestigios que nos han llegado están hechos o bien a escala de dioses o bien a escala de gigantes. Son estructuras absolutamente sorprendentes, bien sean las pirámides de Egipto, bien sea la gran ciudad de Tiahuanaco, bien sea Pumapunku, bien sea Baalbek. Es decir, es que estamos hablando de construcciones absolutamente descomunales, hechas para lo que ellos las hacían, que era venerar a sus dioses. Dioses que, por cierto, en la gran mayoría de las tradiciones siempre venían de arriba, de las estrellas. Eso también es posible, porque de hecho muchos de los enigmas de la humanidad solo se explicarían de esta manera. Por ejemplo, pues, las líneas de Nazca a mí me parecen bastante intrigantes. Creo que las explicaciones o las hipótesis que han sido ofrecidas hasta el momento no son satisfactorias, porque explican un porcentaje muy pequeño de las decenas de miles de figuras y trapecios y flechas y líneas en aquella gran extensión de casi 500 kilómetros cuadrados. Eso fue hecho para algo, con una función unificada. Y eso solo se veía desde el aire. En este sentido, a mí las líneas de Nazca pues, es uno de los sitios arqueológicos del mundo que me parecen más intrigantes y que todavía no podemos explicar. Alguns na história houve esse contacto com uma civilização, supõe-se, superior. Ou pelo menos a nossa história não será como nos ensinam. Porque não é só pela questão da Atlântida, que poderia eventualmente ter ligação com os textos Vedas, as Vimanas, aquelas descrições de tal maneira pormenorizadas do que seriam as chamadas carruagens voadoras. O Vishnu Purana, nas tradições da Índia, fala, por exemplo, dos Vimanas, ou seja, que os atlantes teriam uma espécie de aviões. Una especie de objetos con capacidad de volar, que serían las naves en las que esos antiguos dioses habrían llegado hasta la Tierra. Há descrições pormenorizadas de um raio com a força destrutiva, não sei quantas bombas. Há a descrição do que poderia ser os efeitos radioativos no pós-explosão da bomba nuclear, em que ele fala de as unhas caíram, tudo ficou envenenado, a pele desfazia-se. Se de facto tiver havido uma explosão nuclear que tenha tudo destruído, os sobreviventes vão ficar com essa marca, mas depois, quer dizer, tudo que está para trás foi esquecido, porque há um recomeçar. Segundo a teoria dos antigos astronautas, todas as grandes civilizações que povoaram a Terra no passado receberam visitas de seres provenientes das estrelas. Sempre nos referimos a eles como deuses. Um povo mais desenvolvido do que podemos imaginar poderá ter adquirido esses conhecimentos de instrutores muito parecidos no que hoje chamaríamos de astronautas. Es probable, según la teoría de los antiguos astronautas, que los atlantes, propiamente dichos, no pertenecieran a este mundo, que fueran esos semidioses, esa raza de seres extraordinarios que habrían dado lugar
a esa edad de oro mítica a la que hacen referencia casi todos los pueblos de la Tierra. Aprendieron todo su conocimiento de unos seres que venían de las estrellas, de unos seres que además tenían una apariencia sospechosamente humana y con los que ellos interactuaban de forma directa. Y cuando se produjo esa asimilación del conocimiento que le transmitieron, estos seres desaparecieron. ¿Ocurrió lo mismo con los supuestos habitantes de la Atlántida? Pues no lo sé, pero parto de la idea de que alguien les tuvo que enseñar a hacer lo que hicieron, porque después de eso todas las demás culturas han ido bebiendo, ¿no? O facto da Atlântida ser tão evoluída como se pensa, ou como é dado a entender pelos historiadores, pressupõe que poderia ter havido um contacto, ou uma influência, ou ensinamento por parte de uma outra civilização. Será que estamos a falar de extraterrestres no sentido de seres completamente diferentes de nós? Ou poderemos estar a falar de humanos extraterrestres? Ou seja, seres humanos, mas provenientes de outro local. Seres que tivessem vindo de outra galáxia, de outro planeta, de outro sistema solar, de tão avançados que estavam que fossem fazendo pequenas bases ou pequenas povoações em diversos locais. Calcula-se que o nosso sistema solar possa ter apenas 4.600 milhões de anos. O resto do universo terá cerca de 14 mil milhões de anos e, segundo a NASA, poderá albergar 100 mil milhões de galáxias. Isto torna o nosso pequeno sistema solar num pedaço do universo realmente jovem e muitíssimo pequeno. Milhares de milhões de anos são medidas quase inabarcáveis pela nossa espécie. Se fomos visitados por inteligências extraterrestres, isso poderá ter ocorrido há 10, 100 ou milhões de anos. Whether there has been visitations here. That is a big question. I must say that in this particular question, we have to be a bit cautious, because it's very important. If there has been, if it is something that has happened, we must be very, very, very sure about it. That if true, will completely change our perception about who we are, what this universe is about, and what is the meaning of life. Si existió otra humanidad, esta no adquirió su desarrollo tecnológico de la noche al día, y tampoco podemos documentar qué es lo que pasó antes de ese diluvio. Han intentado encajar el relato de la Atlántida con esa datación. ¿En base a qué? En base, por ejemplo, a la erosión que presenta la Esfinge de Gizá. La egiptología determina que la Esfinge de la meseta de Giza es un retrato del rey Kefren. Si Kefren vivió en el 2500 a.C., es evidente, por tanto, que la Esfinge tiene una antigüedad de 5500 años. Pero qué curioso, la Esfinge ha estado por siglos prácticamente tapadas por las arenas del desierto hasta la altura del cuello. De hecho, cuando Napoleón llega hasta allí, se encuentra prácticamente, y lo vemos en las representaciones, solo con la cabeza de la Esfinge. Por lo tanto, ha estado preservada de la erosión del viento. Y sin embargo, cuando en tiempos modernos se excava alrededor y ponen al descubierto el cuerpo de león de la Esfinge, se constatan dos cosas. Primero, que la cabeza es mucho más pequeña que el cuerpo, como que efectivamente se ha esculpido sobre ella el retrato de Kefren. Si se ha reutilizado la Esfinge, ¿por quién? ¿Cuándo? Pero lo que me parece todavía más extraordinario es el estudio del geólogo Robert Schwartz. Estudia la erosión del cuerpo de la Esfinge. Y lo que se encuentra es que esa erosión solamente se puede dar por agua. E só há poucos anos é que os geólogos estiveram a analisar a Esfinge e verificaram que realmente a erosão é marítima. E sendo marítima, a Esfinge tem no mínimo 8.000 anos. The erosion on the blocks appear to be much, much older than the erosion on the pyramids. And the blocks themselves are much larger. They range between 50 tons, some of them go up to 200 tons. Cuando hubo agua en el desierto, solamente hay una fecha de entrada geológicamente que encaje, el 10.500 a.C. Lo que nos lleva a pensar que lo que conocemos como el diluvio bíblico pudo existir realmente.
Y lo que es más, que una pieza que consideramos como característica y propia de la civilización egipcia pudo ser reutilizada por los egipcios, porque ya estaría allí mucho tiempo atrás. Y si es así, ¿quién la hizo? Una humanidad anterior. Luego existió otra humanidad antes que la que conocemos, con un grado de civilización extraordinario. Uma humanidade anterior à que conhecemos. Fragmento importante da história que ignoramos durante séculos. Uma cultura-mãe que poderá ter criado as bases de povos posteriores, como o egípcio, e que surpreendentemente encaixa no período que Platão propõe para situar a Atlântida. Uma humanidade com um tal grau de desenvolvimento que poderá ter edificado a obra de engenharia mais importante da raça humana. As pirâmides do atual Egito. As respostas a todos estes enigmas poderão estar ocultas no mais profundo dos túneis da maior pirâmide, Keops. No tenemos ni la más remota idea de cuál era su utilización. Hemos perdido la memoria o el registro de qué utilización real tenían las pirámides. Es que el hombre del pasado tenía un conocimiento astronómico, matemático, arquitectónico de primer nivel. Tan de primer nivel que estructuras del pasado, que tienen más de 3.000 y 4.000 años, no hemos sido capaces de reproducirlas en pleno siglo XXI. Me remito a la Gran Pirámide de Keops, por decir una, ¿no? Cuando estamos hablando de la cultura egipcia, estamos hablando de la cultura que ha realizado la mayor construcción realizada por el hombre. Pero supuestamente realizada por el hombre, porque a día de hoy, en términos de ingeniería, no ha sido igualado en términos de técnica a día de hoy por nuestra sociedad moderna. Parto de la idea de que eso no puede ser casualidad. Eso tiene que haber partido de algún lugar. Y ese lugar hay quien lo llama Atlántida. A menudo ponemos el acento en cómo fueron construidas o de qué manera fueron trasladados los bloques, el reto que todo eso suponía, pero estoy convencido de que no nos hemos hecho las preguntas adecuadas. It's supposed to be a tomb. It's supposed to be a tomb, and it's supposed to be something to do with the religious beliefs of the ancient people who built it. It doesn't. When you analyze it on its own, without the interference of archaeologists, without their interpretation, without saying this is a religion, when you remove that and you look at the monument per se, on its own, what you see is what you get. What you see is what you get is astronomy, mathematics, and very difficult technology. Para a arqueologia convencional, a equação é simples. Se o imperador Keops governou o Egito no ano 2589 antes da nossa era, e se o seu corpo foi enterrado na grande pirâmide de Gizé, esta teve de ter sido construída na mesma altura como sepulcro do faraó. Mas se as últimas datações estiverem corretas, a grande pirâmide poderá ter sido construída 8.000 anos antes de Keops ter chegado ao mundo, no mesmo período em que Platão situa a Atlântida. Por lo tanto, no era, aunque pudiera ser utilizada por Keops, no era la tumba de Keops. Era algo que probablemente los egipcios reutilizaron, quién sabe si dejada por una civilización anterior. And there are certain anomalies that require an explanation. And I don't want to go into how big they are and how difficult it is to build, and this has been said many times. But we have two things that we have no explanation at all. Em 1989, Robert Bauval ficou mundialmente famoso pela sua teoria da correlação de Orion. Nela, e seguindo os preceitos da arqueologia e da astronomia, chegou à conclusão de que as 3 pirâmides de Keops, Khafren e Mykrinos foram construídas deliberadamente seguindo uma relação direta com as 3 estrelas principais da cintura de Orion. Segundo os seus estudos, a Via Láctea era representada pelo rio Nilo. E, curiosamente, esta correlação tinha sido produzida num determinado momento, no ano 10.500 a.C. Yes, we can explain certain things. I have explained why they're placed on the ground. They look like the constellation of Orion. But what for? You know, there seems to be some sort of message. And this is very, very important for us to understand, because it's either a message from the past or it's a message from somewhere. I mean, we need to explain it. No matter how
uncomfortable we are with it. You know, we need to explain it. ¿Qué quiere decir? Que estaba mirando algo fuera de nuestro entorno para realizar algo aquí, en la Tierra. I say it many times, the Great Pyramid is a huge, giant question mark. You know, it's there and it's annoying to our civilization because we're in the 21st century, we are supposedly extremely advanced, and yet we don't understand this model. Em 1872, um grupo de arqueólogos ingleses descobriu 2 túneis de ventilação que partiam da Câmara da Rainha até ao interior da pirâmide. A tecnologia usada em finais do século não era suficiente para examinar o interior dessas condutas e a investigação ficou-se por aí. At an incline, very small, about 20 centimeters, rectangle. Os 2 túneis parecem ser semelhantes. Um dirige-se para norte e outro para sul. E ambos são igualmente estreitos. The shafts were not cut into the chamber. They weren't cut. The last block was left uncut. So you couldn't see them. So this in itself is a huge, huge mystery. You know, why would they build shafts and then not show them? Foi preciso esperar mais de um século até à era da robótica para poder continuar a exploração dos 2 túneis no mesmo ponto em que os arqueólogos ingleses a deixaram. En 1993 se coloca por los llamados túneles de ventilación un pequeño robot provisto de una cámara para explorar qué es lo que había en esos túneles. O robô, concebido pelo engenheiro Rudolf Gantenbrink, seria capaz de deslocar-se nos canais de 20 centímetros e subir por eles equipado com microcâmaras móveis. Recebeu o nome de Upu-Out, o que abre caminhos na mitologia egípcia. And we came to the big surprise, because at the end of this shaft, 60 meters up the pyramid, there was a door. A small door with 2 metal handles. Huge question. What's behind it? It took another 10 years for the National Geographic to explore the northern shaft, and they found the same thing. Small door with these metal handles. But what's behind it? You know, why go through this amazing trouble? Very difficult to build these shafts. They're inclined. And what for? Now we know they point to stars. Star systems, but why these doors? And of course, what's behind them? And this is one of those most intriguing elements, not just inside the pyramid, but in archaeology, because we have no idea. Os túneis conduzem-nos até estas portas e podemos estar a escassos centímetros da prova definitiva da existência da Atlântida. This is why the chamber, possible chamber inside the Great Pyramid is very interesting, because we already found one thing that shouldn't be there. Because on the doors at the end of these shafts are handles that are made of bronze. We know this. Bronze should not be there, I can tell you. The Bronze Age should not have started 1,000 years afterwards. These are the things that can change our perception completely. Now, if they open this door and they find something which may be insignificant but should not be there, like a piece of plastic, that changes everything. Arquitetos, engenheiros robóticos, filósofos, simbolistas, geólogos. São muitos os cientistas que procuraram decifrar o grande mistério dos túneis de Quéops. Believe me, we had the top guys, and nobody has been able to explain what these doors are about. And that is inside the biggest, most intriguing, most bizarre, most mysterious monument on this planet. Foi preciso esperar mais 10 anos até que os avanços tecnológicos permitissem desenhar um aparelho capaz de entrar nos túneis, equipado com a maquinaria necessária para atravessar as misteriosas portas. Pode dizer-se que fosse quem planeou esses túneis, o fez criando um quebra-cabeças que só poderia ser resolvido milhares de anos mais tarde. Um quebra-cabeças que só poderia ser completado quando a tecnologia desenvolvida pelo ser humano tivesse alcançado a maturidade necessária.
hicieron un boquete más o menos de 1,5 centímetros de diámetro y se encontraron con otra cámara dentro y un bloque de granito delante. Este bloco de granito põe novamente em evidência o enorme desenvolvimento tecnológico que tanto orgulha a raça humana. Cada porta que conseguimos abrir nos situa diante de um novo desafio. Por detrás da outra porta, no túnel sul, encontrou-se outra pequena sala quase idêntica à anterior. Nas suas paredes havia hieróglifos vermelhos que ainda hoje ninguém conseguiu interpretar. Como se a pessoa que um dia desenhou a pirâmide de Quéops, os seus túneis e as suas câmaras secretas, soubesse perfeitamente que a tecnologia humana, inclusive no século XXI, não seria suficiente para conseguir entendê-los. La gran pregunta es cuando hacemos programas de televisión o damos conferencias, etc., la gente se levanta y dice, ¿y cómo levantaron la piedra? ¿Y cómo se construyó? Yo como arquitecto me parece una pregunta lógica y natural, pero no me preocupa eso. Pero lo importante no es cómo se construyó, es quién la imaginó, quién la proyectó y en qué sentido la proyectó, para qué. Esa es la gran pregunta. Alguien lo planeó. Y la prueba de esto, para mí, y repito, solo para mí y algunos amigos, es que hemos encontrado esta puerta que estaba ahí desde que se construyó la pirámide. Nadie la había visto. Y nadie la vio todavía. Ni él, ni yo, ni tú, ni nadie la ha visto. La hemos visto sobre una filmación técnica. El robot es un aparato técnico. Sin este robot no se llegaba ahí. ¿Qué quiere decir? Puede que vayamos encontrando las respuestas, porque a lo mejor el propósito de las pirámides sea en sí mismo un reto para nuestro propio desarrollo. Y cuando adquiramos el grado de madurez, el grado de preparación adecuada, vayamos encontrando las respuestas pasito a pasito hasta encontrar el fin último. Esa sería la gran respuesta a los enigmas que rodean las pirámides. Hay ahí una puerta que alguien la puso, es evidente, y la cerraron. Y dentro hay unos grafitis, si quiere llamarlo así, que representan algo. En realidad hay 4 posibilidades nada más. Que los propios egipcios lo hicieran. Entonces es muy fácil que me dicen cómo lo hicieron con toda esta técnica. Esa es una posibilidad, existe. La segunda posibilidad es que heredaron información o técnica y la hicieron basada en esta técnica e información. La tercera posibilidad es que había una civilización antigua y que quería dejar un mensaje, como dijo Roberto Olmedo. Mensaje universal, no de Egipto. Y la cuarta posibilidad es de ahí, que vienen de fuera. No hay más. Os textos de Platão, as escrituras bíblicas e hoje em dia a ciência parecem concordar que uma grande catástrofe assolou um dia a Terra e nos obrigou a recomeçar. A resposta a quem somos e de onde vimos poderá estar sepultada debaixo dos blocos de pedra das pirâmides, nos antigos dólmenos que cobrem a Península Ibérica ou sob as águas da costa de Portugal. O seu legado sobreviveu até aos nossos dias na forma de lendas sobre deuses de terras esquecidas como a Atlântida, ou, por que não, de extraterrestres.